A membrana plasmática em uma célula é a grande responsável pelo controle da passagem de substâncias da região extracelular para intracelular e também no sentido contrário. Isso é chamado de permeabilidade seletiva e resulta da presença de diversos tipos de transporte. Então, você tem que saber que a célula, ela realiza transportes que não gastam energia e transportes que gastam energia. O único que gasta energia relevante é a bomba de sódio e potássio, e todos os outros não gastam energia. Então ele vai fazer agora afirmações e quer que você marque a correta. A osmose é um transporte que ocorre sem gasto de energia, isso está certo. Nele, percebe-se o deslocamento de soluto da região hipertônica. Então, quando você viu o deslocamento de soluto, você já sabe que está errado, porque a osmose não faz deslocamento de soluto. A osmose faz deslocamento de água, e água não é soluto, água é solvente. Tudo que está na água é soluto, mas a água em si ela é solvente, tá? Agora, se fosse solvente, né, a água vai da região hipertônica para a região hipotônica? Não, é o contrário. Eu acho que vale a pena eu citar aqui um esquema mental que é bem importante, tá? Vamos supor que aqui fora eu esteja com muito sódio. Aqui o sódio, ele é um íon, né, porque ele está eletricamente carregado, e aqui dentro eu tenho pouco sódio, assim. Muitas vezes você memoriza que a osmose acontece na direção hipertônica, né? Onde está mais concentrado. Por que que isso acontece? Porque na estrutura da água, H2O, você tem a polaridade da água, então a água está mais negativa aqui perto do oxigênio e a água está mais positiva aqui, porque essa ligação aqui, o oxigênio puxa com mais força. Então, nessa ligação covalente, o oxigênio, ele puxa os elétrons para perto dele e ele fica negativo. Por esse caráter polar da água, ela tem uma atração eletromagnética por coisas que também sejam iônicas. Então, por isso que a água prefere vir aqui para fora, porque aqui fora tá com mais íons e ela sofre essa atração eletromagnética. Então, a água, na verdade, ela não está escolhendo isso, né? Ela está sendo puxada, ela está indo em direção aonde tem mais atração eletromagnética, tá? Por isso que ela vai em direção ao meio hipertônico. Então essa daqui tá errada porque ela fala de soluto, tá? E também fala no sentido errado, porque ela vai do hipo pro hiper, ok? A difusão simples ocorre com a passagem de solvente, tá errado. Difusão simples é o soluto passando. E aí que tá. O soluto em si, se fosse para falar do soluto, ele vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. Isso é difusão simples. Mas o que que diz se uma coisa vai... Por exemplo, existe uma coisa chamada. Isso aqui é bem importante, esse esquema mental que eu vou falar agora para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso aqui é uma coisa bem valiosa, tá? Pensa aqui na célula e agora você pensa, né, no O2, que é isso aqui, né? Querendo entrar. E você pensa agora na glicose, que é C6H12O6. Bem, pode ser que aqui fora esteja mais concentrado de glicose e mais concentrado de oxigênio. Então, eles dois teriam a tendência de entrar na célula. A diferença é só que o O2, ele passa direto pela célula. Espontaneamente, sem gastar energia, passa direto pela membrana. Porque o O2, ele é, primeiro, pequeno e, segundo, apolar. E dentro da membrana plasmática, a membrana plasmática é assim, lembra? Dentro da membrana plasmática, a maior parte dela é apolar mesmo, que é esse recheio que é uma gordura. Então, para você passar ali dentro, é vantagem que você seja apolar. E pequeno de preferência. Agora, a glicose, ela é mais polar do que o O2, que ela não é perfeitamente simétrica, ela tem vários oxigênios assim, e ao mesmo tempo ela é maior. Então ela também gostaria de entrar direto, mas ela precisa de uma proteína que facilite a entrada dela, mas mesmo assim não gasta energia, tá? É só uma proteína que facilita a entrada dela aqui dentro. Que aí, no caso, para a glicose vai ser o transportador de glicose, né? O GLUT3, GLUT4, que são os transportadores que são sensíveis à insulina, então eles só se abrem quando a insulina mexe neles, tá? Então aí já tem a origem da diabetes, né? Quando eles param de responder à ação da insulina, você começa a ser uma pessoa diabética porque você come glicose, seu sangue fica cheio de glicose, mas essa glicose do seu sangue não consegue entrar na célula. Não conseguindo entrar na célula, a célula não metaboliza ela e essa glicose fica acumulada no seu sangue, só que a glicose oxida as estruturas dos seus tecidos. A glicose ela vai destruindo, né, roubando elétrons. A glicose tem facilidade ali de repente soltar um oxigênio e esse oxigênio roubar um elétron e destruir as suas estruturas. Então por isso que a diabetes é uma doença tão letal. E outra faceta da letalidade da diabetes é porque o Enem está cobrando isso de modo mais sofisticado, tá? É você entender o seguinte, por que que a diabetes ela faz mal? Vocês entenderam? A insulina não consegue abrir o transportador que vai fazer difusão facilitada e a glicose fica acumulada no sangue. Aí essa glicose acumulada no sangue, você pode dizer que ela oxida os tecidos, mas você tem que, esse mecanismo que eu vou falar agora aqui, eu acho que ele nunca caiu, mas é importante você saber. Quando você tem uma pessoa diabética que ela tá comendo glicose, a glicose tá no sangue dela, você pode dizer que essa pessoa tem o quê? Uma hiperglicemia, concorda? Hiperglicemia. Se tu fizer um exame de sangue, a glicose dela vai estar 300, porque a glicose não entrou na célula. Mas é muito valioso que você saiba que ao mesmo tempo que ela tem uma hiperglicemia, ela tem uma hipoglicemia intracelular, porque dentro da célula não tá entrando glicose. Então,
todas as atividades da célula também estão sendo prejudicadas. O sangue está repleto de glicose, oxidando tudo, mas dentro da célula está sofrendo, está sem glicose. Por isso que o diabético, ele acaba desmaiando, porque ele está tendo uma hipoglicemia, mas essa hipoglicemia muitas vezes é intracelular. E aí esse mecanismo é muito importante você entender. Atrapalha a respiração celular, atrapalha a produção de ATP. E aí, qual é a causa do diabetes tipo 2? É o estilo de vida sedentário, somado com a alta ingestão de glicose. Por quê? Porque o estilo de vida sedentário faz com que as células não tenham demanda por glicose. Sem demanda por glicose, a célula não está pedindo glicose, porque você não se exercita. Então, por conta disso, você começa a ter ali, você não se exercita, então suas células têm pouca demanda para puxar aquela glicose, e somado a isso, você também come muita besteira, você come muita glicose, né, muito açúcar, então seu sangue está sempre ficando inundado de glicose, e quando ele fica inundado de glicose, você vai ter a insulina tentando abrir o portão, tentando fazer com que a sua célula receba essa glicose. Só que a tua célula por dentro, ela não usa muito glicose, lembra? Então ela já tá cheia de glicose. Então também tem dificuldade da glicose querer entrar. Aí tem que ficar botando mais insulina para mais portões abrirem. E aí o portão perde a sensibilidade. Toda diabetes tipo 2 é uma resistência à insulina. Diabetes tipo 2 ela vem da resistência à insulina, da perca de sensibilidade. Agora, diabetes tipo 1 não é resistência à insulina. Diabetes tipo 1 quer dizer, no pâncreas tem uma região chamada ilhotas de Langerhans, que são a parte secretiva do pâncreas, e tem ali as células beta, que fabricam insulina, e essas células beta, elas se destruíram geralmente por uma doença autoimune. Então, geralmente, a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela nasce com uma doença que o sistema imunológico dela destrói as próprias células que produziriam insulina. Então, ela nunca tem insulina. Então, ela tem que tomar insulina exógena mesmo. Aí já cai no Enem, que essa insulina, ela é uma proteína, insulina é feita de proteína, mas é um hormônio proteico, e que antigamente, para você obter isso, você tinha que extrair de porco, mas tinha problemas imunológicos, né, com a compatibilidade da insulina do porco com a insulina humana. E aí, hoje em dia, usando técnica de DNA recombinante, você coloca as bactérias para pegarem ali a parte do DNA humano, que é a parte do DNA humano que tem. Vou até tirar aqui o compartilhamento. Você coloca as bactérias para pegarem o DNA humano na parte dele que tem o gene da insulina. Aí elas têm que usar uma enzima chamada helicase para cortar, pegar esse DNA. Aí tem que usar uma enzima chamada ligase para ligar dentro do DNA da bactéria. E aí tem que botar a DNA polimerase da bactéria para ler aquilo ali, para ela fazer a expressão da proteína da insulina. Isso é técnica de DNA recombinante, tá? Tudo isso aqui que eu falei, a helicase e a ligase, são importantes para quem vai fazer provas específicas, mas para quem vai fazer o Enem é o raciocínio por cima que conta. A difusão simples ocorre com a passagem do solvente? Não, difusão simples ela é a passagem de soluto, tá? Qualquer divisão, qualquer coisa, na verdade, é passagem de soluto. A letra C, a bomba de sódio e potássio é um processo que ocorre contra o gradiente de concentração. Isso aqui tá certo. O gradiente de concentração, o que é o gradiente de concentração? Sempre pense nele como a tendência a tendência natural das coisas. Então, a tendência natural é que as coisas sempre vão de onde tem mais para onde tem menos. Né? Se eu soltar aqui essa tampinha aqui do alto, ela vai de onde tem mais energia potencial gravitacional para onde tem menos. Então, é claro que a bomba de sódio e potássio, se ela está tendo que bombear, ela está indo contra o gradiente. Assim como se na sua casa você tem uma bomba, às vezes na sua casa você tem uma bomba, né? Você mora num lugar alto, quer dizer o quê? Aquela bomba tá tendo que bombear a água contra o gradiente de altura, para a água subir na sua casa, porque a água não faria isso espontaneamente. Então tá certo essa parte. Agora, bombeando sempre altas concentrações de potássio para o meio extracelular. É isso que tá errado. Qual é a tendência natural? Galera, a tendência natural é o seguinte: fora da célula tem sempre muito sódio. Então esse sódio quer entrar. Só isso. O sódio quer entrar e ele vai entrar. O sódio entra por difusão, certo? Então o sódio está sempre invadindo a célula, ele é pequenininho, ele passa ali, ele está sempre invadindo a célula. Agora, o que que a bomba de sódio e potássio tem que fazer? A bomba de sódio e potássio, ela tem que expulsar esse sódio excessivo. Ao mesmo tempo, dentro da célula tem muito potássio, então o potássio quer fugir da célula, o potássio quer sair. E a bomba de sódio e potássio tem que trazer de volta o potássio. Então ela está sempre indo contra a tendência, só que ela usa um mecanismo duplo de fazer isso ao mesmo tempo. Meio que tenta imaginar, você pega na mão de duas pessoas e joga elas, roda essas duas pessoas e solta elas cada um para um lado, tá? Isso aqui é uma coisa importante que eu vou falar agora. Por que que é assim? Cara, isso foi um dos primeiros mecanismos evolutivos a surgir na história da célula, né? Segundo a teoria de Darwin. Porque a célula, para ela poder se manter sem ser destruída pela água, o que acontece se o sódio entrar muito na célula? Logo depois dele vem a água junto, lembra? Então o sódio entra e aí já vem a água por osmose, seguindo o sódio. Então isso faria a célula explodir. Quando a célula desenvolve um mecanismo que joga esse sódio para fora, ela consegue manter a sua estabilidade hídrica, sua estabilidade hidrosmótica. Tá? E para manter a sua estabilidade osmótica, ela tem que manter a sua estabilidade eletrolítica. Então, para que ela impeça que a água invada ela, ela tem que tirar o sódio de dentro dela. Então, isso está errado, porque a bomba de sódio e potássio não, ela acontece contra o gradiente, mas ela não bombeia altas concentrações de potássio para fora. Pelo contrário, ela bombeia o sódio para fora e o potássio ela coloca
para dentro, ok? Letra D. Proteínas presentes. Então, aqui, o que que é certo afirmar? Que proteínas presentes na membrana plasmática podem atuar no transporte de algumas moléculas. Isso é verdade. Proteínas presentes ali podem atuar. Como a glicose, por exemplo. Verdade. Aquele canal que é sensível à insulina, isso é um canal que é uma proteína para transportar. Esse mecanismo de transporte é chamado de difusão facilitada. Verdade. Que é a difusão normal a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia, porém quando a gente está falando de uma molécula muito grandalhona, né, ou com uma incompatibilidade da polaridade, a gente usa uma proteína para ajudar no transporte. Então, até aqui tudo bem. E ele ocorre de uma região de maior concentração em direção a uma de menor concentração. Perfeito. E ele não apresenta gasto de energia. Perfeito. A letra D é a resposta. Agora, por que que não é a letra E? A fagocitose é um processo que ocorre sem gasto de energia. Mentira, tem gasto de energia. E possibilita a célula. Porque como é que você vai projetar um casulo teu, projetar a tua membrana e englobar uma coisa, que é a fagocitose, é isso? Você englobar uma coisa lá fora sem você gastar energia. Isso não faz sentido. Você vai ter que mexer ali com o teu citoesqueleto. Você vai ter que fazer com que o teu citoesqueleto se desloque. Então, isso você tem que usar ATP para que o teu citoesqueleto se mexa desse jeito. E possibilita a célula lançar estruturas moleculares do meio intracelular para o extracelular. Galera, esse processo que ele citou de lançar estruturas moleculares do meio intracelular para o meio extracelular, esse processo não, fagocitose não é sinônimo de endocitose. Endocitose é qualquer tipo de atividade em que você coloque algo que está fora para dentro. Pode ser. A fagocitose é um tipo de endocitose. É um tipo no qual você está fagocitando ali partículas sólidas, geralmente. E tem também a pinocitose, que é um tipo de endocitose no qual você está fagocitando mais partículas líquidas, ok? Agora, exocitose é qualquer processo que você lança algo para fora. E aí, existe plasmocitose, que é você lançar uma coisa para fora, que é tipo um cocô de célula, né? Que é tipo uma coisa ruim. E também existe simplesmente secreção em vesículas. Secreção vesicular, que aí é um tipo de exocitose, mas é um tipo de exocitose no qual você está lançando uma coisa endereçada, está lançando uma vesícula com uma substância que é para ser liberada lá fora, beleza? Tipo a secreção de algum hormônio, etc. É um processo que gasta energia e ele não é para a célula lançar alguma coisa que está dentro para fora, e sim alguma coisa de fora para dentro.